semana depois do desabamento no centro de São Paulo, os trabalhos de resgate continuam, assim como os debates sobre o drama da habitação na cidade. Nesta terça-feira, os bombeiros já tinham resgatado 2 corpos debaixo dos escombros. Ainda há 6 desaparecidos e muitas questões em aberto. Como lidar com as ocupações de edifícios em condições precárias, colocando em risco a vida do sem-teto? A fila de espera para moradia popular na capital paulista tem 380 mil pessoas. Os prédios ociosos na região central podem representar uma saída para o problema? Os críticos dizem que reformar e adaptar esses espaços sai muito mais caro do que erguer conjuntos habitacionais novos. Mas a solução que tem sido adotada, conjuntos em terrenos baratos na periferia, também é controvertida. Leva as pessoas para áreas distantes, sem infraestrutura urbana. Há alternativas possíveis, viáveis? A canadense Leilani Farah, relatora da ONU para o Direito à Moradia, diz que sim, mas critica a frequente omissão do poder público. Abre aspas. Quando os governos fracassam na questão habitacional, tragédias acontecem. Fecha aspas. Para falar de moradia popular, ocupações, urbanismo, centro de São Paulo, recebemos Gabriel Rossi, consultor em política urbana, e o arquiteto Kazuo Nakano, professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente sabe que a questão habitacional no Brasil é deste tamanho, mas eu queria começar por um centro geográfico bem menor, que é o centro de São Paulo, em que há 70 edifícios, calculam, ocupados, né? Vários deles tombados, faziam parte do patrimônio histórico da cidade, para perguntar para vocês como a gente chegou a essa situação, em que uma caminhada pelo centro revela exatamente esse caos que acabamos de ver no vídeo, de prédios ocupados e maltratados e, evidentemente, em risco. Chegamos aqui de que jeito? Olha, no caso do centro de São Paulo especificamente, esse foi um processo em que as classes médias, as empresas que estavam vivendo e trabalhando, atuando ali no centro antigo, Sé República, da década de 70 para cá, elas foram saindo por causa das intervenções viárias, construção de minhocão, avenidas, né? E também por conta das construções de avenidas que foram levando essa classe média e essas empresas para o vetor centro-sudoeste, para Paulista, Faria Lima, Marginal Pinheiros, Berrini. Então, você tem uma saída de empresas e de classe média e tem uma popularização desse centro antigo, né? O comércio, ele fica mais popular. Os moradores que ficam e que chegam são de baixa renda, classe média baixa renda. Então, e essas saídas, elas vão deixando prédios vazios no centro, tanto de escritórios quanto de moradias. E esses prédios, eles vão se deteriorando e vão sendo ocupados a partir da década de 90 para cá, como uma ação política por parte dos movimentos para reivindicar um lugar no centro. Né? Um direito à moradia e o direito à cidade no centro. Então, esse é sinteticamente o processo no centro de São Paulo. Mas acho que tem também governo, né? Porque esse prédio especificamente que desmoronou era ocupado pelo governo federal. A Polícia Federal funcionava lá. Exato. Quer dizer, aí a Polícia Federal decide se mudar e larga aquele prédio lá, entrega para a prefeitura e fica... Não é de ninguém. Uma coisa que aconteceu com esse esvaziamento que o caso bem descreveu, o próprio poder público começou, ao longo do tempo, ter muitos imóveis na região central também fruto de ações, de dívidas. Esse é um caso mesmo. Ele não era um imóvel, ele era um imóvel privado que, em 1983, creio, foi para o poder público. E essa questão das invasões, dos movimentos de moradia começou a partir da década de 90 e foi ganhando mais espaço nessa década. E ela no centro, como disse o Kazuo, o nosso déficit habitacional ele acaba aparecendo nessa questão. Só que o nosso déficit habitacional ele é histórico, ele sempre foi acomodado, principalmente pelas favelas e pelos cortiços. Essa é a nossa trajetória histórica e com uma questão de luta política
que acaba, as invasões, os movimentos de moradia, eles acabam tendo um peso relativamente que não é tão grande na questão de suprir o déficit habitacional. Nisso, as favelas, os cortiços ocupam um espaço... né? E eu acho que até cumpriu um papel importante, por exemplo, nessa questão de demonstrar como existem edifícios, muitas vezes que são do poder público, vazios no centro. E isso é uma situação que é inaceitável, o Estado é muito inábil para lidar com o patrimônio. Essas edificações, esses edifícios abandonados, eles seriam solução para problema habitacional, até mesmo no projeto de trazer trabalhadores para o centro da cidade, que podem se deslocar com mais facilidade, já tem infraestrutura lá, porque o que se alega é que a restauração é muito mais cara que a construção. Confere, é isso mesmo? A prefeitura deveria assumir, o governo do estado, aqueles prédios, em vez de construir novos, como na Luz, por exemplo? Agora, antes a gente tem que prestar atenção para o seguinte fato. Para a gente começar a discutir uma solução habitacional, em qualquer cidade do mundo, em São Paulo, você não pode considerar uma solução. O aproveitamento dos prédios vazios do centro é parte, né, de um conjunto de soluções habitacionais que precisam ser trabalhadas de uma maneira articulada. Então, reformas de prédios vazios para habitação de interesse social, construção de conjuntos habitacionais novos, urbanização de favelas, reforma de cortiços, locação social pública, locação social de mercado, aquisição assistida de moradias no mercado. Você tem hoje, no mundo, um cardápio de soluções possíveis de serem utilizados de uma maneira combinada. A gente tem experiências pilotos de sucesso em todas elas, em diferentes cidades do mundo. A gente precisa planejar como vai implementar essas soluções, né? Porque isso já está bem dimensionado. Mas a gente tem um problema. A gente tem 70 prédios invadidos que podem estar na mesma condição de precariedade, de risco para o morador, como a do edifício que... O Wilton Paz de Almeida. O Wilton Paz de Almeida. Ia falar de Andrade, mas de Almeida. E, então, isso é uma bomba que está lá, que pode explodir a qualquer momento. Quer dizer, ele deveria ser a prioridade. O que você faz? Tira as pessoas, restaura? Teria o dinheiro para isso? Como enfrentar esse problema? Eu concordo inteiramente que tem um cardápio, um leque, e que normalmente a gente acaba optando por investir em uma coisa só, quando deveria atuar em várias frentes. Mas em relação a essa questão dos outros prédios invadidos, eu acho que os movimentos eles cumpriram essa função em relação à visibilidade. Tem instrumentos que são muito positivos, a meu ver, como o IPTU progressivo, que castiga, entre aspas, limita que um proprietário fique deixando o imóvel vazio sem ter nenhuma função. Isso hoje já acontece. Já está previsto. Mas fica oneroso para ele? Sim, fica oneroso para quem não põe uma atividade no prédio. E chega a partir de 5 anos, o bem pode ser desapropriado, pode virar parte do poder público. Agora, eu acho que não é possível não responsabilizar, nesse caso específico, um movimento que... Nós tínhamos um prédio que ele não era indicado para moradia, ele era um edifício, um bem público, que inclusive chegou aí a leilão. Atualmente havia tratativas e projetos bem avançados mesmo, assim, isso eu conheço, de que ele passasse a ser da prefeitura e ele inclusive gerasse habitação em uma espécie de parceria e secretarias municipais iriam funcionar lá. E hoje isso não é possível, porque pessoas, líderes, de maneira irresponsável, entraram num prédio que não era delas, que era publicamente sabido que não era indicado para moradia. Esse é um prédio que nunca seria para moradia, por exemplo. Ele não tinha condições de segurança e eles ainda cobravam para que pessoas morassem lá. E a preços que podiam chegar a ser preços de cortiços na região central, por exemplo. Agora, graças a isso, hoje tem mortos, hoje tem pessoas que viviam em residências regulares nos prédios vizinhos, que não estão lá porque os prédios foram interditados. Perdeu a igreja. Cidade tem 2 patrimônios históricos a menos
E eu acho que isso não pode ser visto dessa maneira. Agora, eu só queria fazer uma observação, porque a gente tem que tomar muito cuidado, isso já foi dito, para não responsabilizar os ocupantes, né? Sejam as lideranças, sejam os próprios moradores, dessa tragédia. Porque eu acho que a responsabilidade, ela está no poder público, né? E está na falta de regulação desse processo, né? Mas qual é a responsabilidade exatamente? Quer dizer, é pelo fato de permitir a ocupação num lugar irregular, ou seja, de não tratar rapidamente de uma desinvasão, desocupação, é pelo fato de genericamente, não resolver o problema do déficit habitacional, é pelo fato de que a burocracia emperra no caminho? Qual é a responsabilidade efetiva do poder público? Porque é fácil a gente culpar o governo, né? Mas qual é a sequência a cadeia de responsabilidade? É uma boa pergunta essa, porque a responsabilidade é na omissão por apresentar uma solução. Porque ao mesmo tempo em que você tem esses 70 prédios ocupados e esses mais de 200 que estão vazios, né? No centro, só no centro, você tem prédios na Brigadeiro Tobias, na Conselheiro Crispiniano, na Avenida Ipiranga Dandara, o Riscala Jorge, na Anhangabaú, que são prédios que estavam nas mesmas condições de desocupação, foram reformados com o envolvimento de movimentos de moradia. No caso do Dandara, na Avenida Ipiranga, e no prédio da Conselheiro Crispiniano, eram prédios do INSS, foram repassados para a União de Luta dos Cortiços e Moradias. Eles contrataram um escritório da Integra para fazer o projeto. Eles contrataram uma construtora, reformaram o prédio, fizeram várias tipologias habitacionais para diferentes tipos de famílias e as famílias estão morando. O Dandara, na Avenida Ipiranga, é muito bom o prédio. Mas nesse não seria possível, então, nem é isso que você está dizendo. Essa solução de aproveitamento de prédios ociosos para habitação de interesse social no centro, né, para famílias de baixa renda, ela já foi experimentada de uma maneira muito pequena. Então, essa é uma solução que a gente já tem, só que você tem bloqueios a isso, porque o repasse dos prédios é dificílimo para aproveitamento de habitação de interesse social e os nossos mecanismos de financiamento é super burocrático e não contempla financiamento para reforma de prédio. Se você me permite, a gente tem uma visão muito assim, se um bem é público, é de propriedade de um órgão público, ele deve virar habitação social. Não necessariamente, ele é um ativo. Esse caso, por exemplo, era um prédio de assinatura, muito bem localizado, num tamanho que não se pode fazer hoje em dia, assim, não se consegue fazer um prédio daquele tamanho. Hoje a gente tem esse terreno, se alguém for fazer um prédio ali, ele vai ser um quarto daquele, vai ter um quarto da área construída daquele. Então, pelo plano piloto. Por causa das leis de uso e ocupação do solo, que passaram a ser mais restritivas ao longo das décadas no Brasil. Ao longo das décadas no Brasil. E isso contribuiu também para o encarecimento da habitação. A gente, só para exemplificar, não é à toa que Copacabana é um bairro que ele foi verticalizado até a década de 60 e ele é um bairro que tem uma densidade demográfica muito grande, muita gente mora no mesmo espaço e que permite convivência entre pessoas de nível social diferente. Hoje, a gente tem uma verticalização que ela não adensa. E, normalmente, as pessoas que mais se dizem preocupadas com o pobre indo morar na periferia são as que mais restringem a construção, que aumentaria a oferta de imóveis. Então, nesse caso, não adiantaria usar esse imóvel para que ele virasse habitação social. Esse imóvel ele tinha planos por parte do poder público para que ele fosse usado. Agora, quando se fala em edificações, as coisas demoram tempo para acontecer. Elas não acontecem da noite para o dia. Mas hoje a gente diria que a gente está em que tipo de estágio? Eu li que vai ser feita uma revisão técnica em todos os prédios ocupados, que agora sim, a prefeitura vai ver quem está inseguro, quem não está inseguro, quem tem problema, quem não tem problema, quem está jogando lixo no elevador. Mas em que estágio a gente está no sentido de aproveitar melhor prédios ou de perdê-los ou de ter mais invasão indefinidamente? A gente avançou em alguma coisa ou estamos simplesmente contemplando a situação até a próxima tragédia? Eu acho que a gente está simplesmente contemplando e não estamos adotando políticas habitacionais para aproveitar esses prédios, né, no centro, para promover a habitação de interesse social no centro. A gente estava aplicando
esse instrumento que o Gabriel falou, do parcelamento, edificação e utilização compulsório, IPTU progressivo no tempo e desapropriação sanção, que é para penalizar o proprietário do prédio vazio, que deixa lá ele vazio, só valorizando, né? Ou desvalorizando, né? Mas na maior parte das vezes, no caso do centro de São Paulo, ele está valorizando. Ele é um valor ali que está, né, esperando o investimento, melhorar as condições do centro, para dali a pouco ele aumentar de valor. Então, esse instrumento, ele estava sendo aplicado, ele foi notificado 1.500 imóveis na cidade de São Paulo. Né? Estava se cobrando IPTU. E só cerca de 300. Tinha prédios que já tinham sido reformados lá na área do Campos Elíseos, alguns para habitação de interesse social. Isso foi paralisado. Essas notificações foram paralisadas, né? E isso estava, inclusive, influenciando no preço do prédio, que é um fator chave para você viabilizar a habitação de interesse social no centro. Você tem que pressionar para que o preço desses prédios caia. Não dispare, E aí você consiga fazer a habitação de interesse social acessível para o morador de baixa renda e que, de certa maneira, garanta ali a margem de lucro do investidor. Né, mas vocês apontaram essas causas, que o esvaziamento do centro por várias razões, inclusive, digamos, novos empreendimentos imobiliários que vão ficando mais atraentes em outros bairros do que propriamente no centro, que é considerado antiquado. Até o paulista tem até essa visão de que o que é novo é melhor do que o que é antigo, né? Mas os proprietários do centro também se queixam de um excesso de regulação, de um excesso de exigências novas de segurança e de acessibilidade, e que também, digamos, ele não consegue manter aquele prédio dentro da exigência. Então, ele também ele vai abandonando também por motivos de regulação. Confere isso é real? Assim, eu imagino que nisso o Cazu e eu discordamos bastante, mas, por exemplo, a academia em geral no Brasil, ela consagrou uma visão de que os prédios vazios do centro são porque os proprietários estão especulando em busca de uma valorização daquele imóvel, então deixam um vazio aguardando. E isso, para mim, não encontra amparo na realidade, porque, por exemplo, mesmo com essas notificações de 1.500 bens, só uns 300 começaram a se adequar. Mesmo essa notificação faz com que o IPTU comece a aumentar gradativamente, até que, se a pessoa não adequar, paga 15% do IPTU e depois de 5 anos pode ter o prédio desapropriado. Mesmo assim, não está tendo adequação. Porque não é coincidência que o Hilton Paz de Almeida era um prédio do governo federal. Porque muitas vezes esses edifícios que não são utilizados são do poder público. Tem privado também. Tem, mas não é porque especulação normalmente acontece quando há uma expectativa de algo que vai valorizar a região. Então, por exemplo, você tem um terreno que vão fazer uma estação de metrô ali próxima. Então, o especulador, aí no termo correto, ele fala, vou esperar, então, valorizar, vou deixar o terreno aqui sem utilização até ter o metrô e eu vou vender um terreno que é ao lado do metrô. O centro não tem nenhuma expectativa de alguma coisa que vá valorizá-lo. Que dê um boom, né? Assim. Não tem nenhuma especulação que se sustente ao longo de décadas de esvaziamento da região. Isso é um discurso, assim, na minha visão, isso é um pouco falacioso. E, infelizmente, a gente não ataca as causas corretas. Por exemplo, o retrofit é uma coisa muito difícil. O retrofit é a modernização, a atualização do prédio. E hoje até existe essa discussão na cidade de São Paulo de alterar algumas coisas que facilitariam o retrofit. E a gente não encara, isso não se torna um assunto. Parece que ninguém valoriza o centro porque ninguém quer valorizar o centro. Não, o centro ele continua parado desse jeito também porque as leis o engessam e são exigidos para as novas para as construções antigas o mesmo que para as novas construções. Isso é bastante apontado, um tema recorrente. A gente poderia abrir aqui uma senda sobre isso, mas o programa é muito rápido, eu não quero deixar de ouvir de vocês a interpretação sobre o papel dos movimentos sociais. A gente falou de raspão. É claro que visibilizar o problema da habitação, que é tão sério no Brasil inteiro desde sempre, histórico, é importante, mas eles ficaram numa vitrine também delicada, né? Porque
Afinal de contas, se cobrava e não se cuidava da manutenção. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Isso é levantamento, isso é pesquisa. A gente tem tanto assunto para discutir sobre a questão habitacional no Brasil e a partir da tragédia em São Paulo, mais ainda. No entanto, eu gostaria que, antes de terminar o programa, de ouvir a avaliação de vocês sobre exatamente qual é a responsabilidade dos movimentos sociais nesse fenômeno, né, das ocupações e da cobrança, da insegurança e da percepção de que eternamente aquele centro se deteriora mais e mais com prédios que ficam arruinados, pichados, vidros quebrados. Quer dizer, eles são ocupados, mas eles também não... Eles pioram ainda o estado deles depois da ocupação, porque ninguém tem a propriedade ali, né? É um movimento consistente, vai dar frutos positivos no final das contas? Olha, primeiro a gente precisa ter claro que não é os movimentos que produzem a deterioração dos prédios do centro. Não, é a falta de dinheiro. Não, e eles estão se deteriorando independente dos movimentos. Né? Os movimentos, eles ocupam os prédios que já estão deteriorados. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente começou a discutir habitação de interesse social no centro, aproveitando o prédio vazio, a partir de 94 para cá, porque os movimentos passaram a ocupar esses prédios. Porque até então, isso não estava na pauta. Isso entrou na pauta da política habitacional por causa dessa ação política. Né? E terceiro, movimento social de luta por moradia é um grupo político e dentro de grupos políticos e grupos sociais, você tem o joio e o trigo. O Guilherme Boulos escreveu um artigo dizendo, vamos separar. Tem movimento bom e tem movimento nem tão bom. Você vê isso no setor empresarial, você vê isso na classe política. Claro. Né? Então, você tem essa necessidade de identificar os atores sérios, porque os 4 movimentos que surgiram no centro na década de 90, colocando essa pauta da habitação de interesse social no centro, eram muito sérios, muito organizados e controlavam com muita responsabilidade esse processo. A partir de 2005, 2010, começam a surgir grupos oportunistas, sim, como você tem grupo oportunismo no setor empresarial. Tem os prédios Exato. Então, eu acho que o poder público ele tem que fazer esse diálogo com esses movimentos, porque é só a partir daí que você vai conseguir distinguir o joio do trigo. Em relação ao papel histórico, eu concordo com o Cazu, mas eu acho que agora também acontece uma coisa de... Evidentemente, tem movimentos que são mais sérios do que outros, tal, mas também vai começar um movimento de jogar ao mar esse, no caso, o MSLM, porque aconteceu essa tragédia. Acho que nunca houve uma imagem mais forte na cidade de São Paulo do que essa. Claro. Do desmoronamento do prédio, que, aliás, não é que ele caiu. Ele caiu porque teve um incêndio provocado por pessoas que não deveriam estar lá, porque tinha botijões de gás, saídas de emergência bloqueadas, madeira delimitando os espaços e tudo mais. E em virtude do incêndio e do calor, ele caiu. Ele não cairia se tivesse vazio e tudo mais. Esses movimentos, a gente não pode esquecer que os líderes e tudo mais ganham influência. Hoje em dia, a gente tem até candidato à presidência oriundo desses movimentos. Então, eu acho que uma coisa é considerar o déficit habitacional, que realmente tem muita gente que tem dificuldade de conseguir algum teto que seja. Agora, a outra é ter uma visão crítica em relação aos movimentos, porque do ponto de vista do movimento, hoje em dia, tem o interesse político que quanto mais gente tiver sob as suas asas e invasões... É uma forma... ganha mais influência. De poder na participação política. Exato.
Olha, acho que a gente mal consegue arranhar a questão, né, de um assunto num programa de meia hora. Ainda assim, agradeço o esforço de trazer o maior número possível de dados para a gente refletir. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Cazu, pela participação aqui. Vamos ver se com São Paulo e as outras cidades conseguem encontrar um modelo eficiente. Muito obrigada a você também que acompanhou o Entre Aspas. A gente vai estar aqui na próxima terça-feira. E eu vou esperar vocês. Até lá.